Bom, gente, mais uma vez, né, estamos juntos aí, estudando um pouquinho do Livro dos Médiuns, nesse estudo sistematizado. Quem nos acompanha todas as quintas-feiras sabe como devagarzinho nós estamos caminhando, né, no entendimento, né, nos entendimentos aí preciosos que Kardec nos coloca, nos pontua dentro da mediunidade. E, na realidade, nós vamos trabalhar a parte final do item do capítulo 5, que é denominado arremesso dos objetos, que, na realidade, a explicação começa no item 92. Esse capítulo em especial, todo esse capítulo 5 em especial, ele vai falar de um outro tipo de fenômeno físico espontâneo. Dentro desse capítulo, no finalzinho dele, nós vamos aprender, depois do arremesso dos objetos, né, o próximo expositor aí, o próximo irmão que vai falar, vai encerrar esse capítulo 5 com um fenômeno denominado fenômeno de transporte, porque o que vem logo depois vamos dizer assim, é uma colocação dentro do fenômeno de transporte também, em que Kardec vai especificar vários itens, vai trabalhar vários itens dentro desse ponto para encerrar o capítulo. Mas hoje, nesse capítulo em especial, nesse item em especial que nós vamos trabalhar hoje, do arremesso de objetos, apesar de serem só dois itens, o 94 e o 95, o assunto, não menos importante por ser pequeno, nós vamos poder observar os ensinamentos, conforme eu disse no início, preciosíssimos que o Espírito São Luís nos traz sobre esse tema das manifestações físicas espontâneas, em especial sobre o arremesso de objetos. Para iniciarmos esse estudo de hoje, vamos dar uma chegadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que trata da fé que transporta montanhas, em especial no item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem, nesses últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há os que por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Essa reflexão, para iniciarmos o nosso estudo, na realidade é uma reflexão bem oportuna. Nesse item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um paralelo da mediunidade com a parábola da figueira seca. E no item antes, no item 9, os Espíritos, eles nos esclarecem que a figueira seca é exatamente o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. E essa reflexão, conforme eu falei, ela é bem oportuna,
tendo em vista que nós vamos estudar um pouquinho das manifestações físicas espontâneas, ou seja, aquelas que acontecem sem a intervenção da vontade do médium, entendendo-se vontade, obviamente, né, como a manifestação do espírito. O Kardec, inclusive, ele considera essas manifestações espontâneas como as manifestações que mais provam a autenticidade do fenômeno, porque se a gente for parar para analisar, essas manifestações espontâneas, elas acontecem independente da vontade da pessoa, né? Em lugares, qualquer lugar pode acontecer, e com pessoas que podem acreditar ou não na doutrina. Então, Kardec, com muita propriedade, ele prova, diz que esse tipo de manifestação física espontânea é a que mais prova a autenticidade, né? E Kardec também, ele pontua uma coisa muito interessante, ele fala sobre o bom senso. Aliás, ele não fala só referente a essas manifestações físicas espontâneas. Ele fala de uma maneira geral, em todas as obras da codificação, ele fala de nós utilizarmos o nosso bom senso em tudo. Aqui, mais especificamente, onde nós vamos estudar hoje, Kardec apela também para o bom senso, para que a gente possa, logicamente, verificar sempre a origem desse fenômeno físico, né? Porque não é porque a gente escutou um barulho que a gente vai dizer que é um fenômeno espírita, né? Isso não existe. Às vezes está ventando, o negócio voa, a gente vai dizer que foi o espírito que freia o ar. Então não tem sentido, a gente tem que usar o bom senso para isso. Vamos caminhar, então, dentro desse assunto. O livro dos médios, quando Kardec faz a definição dos médios, né, que ele classifica os médios, ele faz no capítulo 2 e capítulo 4, na segunda parte, ele faz uma exposição, uma classificação do tipo de médios, né? E nós vamos encontrar nessa classificação os médios que, em particular, eles estão aptos a produzir esse tipo de fenômeno, que são os fenômenos materiais, ou seja, como esses médiuns, eles têm a capacidade de produzir o movimento de corpos que estão parados, ruídos e etc. E aí Kardec, inclusive, falando um pouquinho disso como preliminar do que nós vamos estudar, sobre a mediunidade de efeitos físicos, quando Kardec se refere a esse tipo de médium, ele classifica em 2 tipos. Ele fala dos médiuns facultativos, que são conscientes de sua mediunidade e produzem os fenômenos espíritas, ou seja, são aqueles que têm a consciência dos fenômenos que são capazes de produzir, né? É claro que em uns se manifesta em maior grau e outros em menor grau, né? A gente sabe disso, até pelo que a gente sempre conversa, é o que a gente chama de, uns são mais ostensivos, em outros nem tanto, quase, às vezes, imperceptíveis. E nós temos também os médios involuntários, que são aqueles que não têm consciência nenhuma dos efeitos que eles possuem, né? Aí, dentro desses médios involuntários, Kardec classifica esses médios também como médios naturais. Por que eu estou falando dos médios naturais? Exatamente porque dentro dos itens que nós vamos estudar hoje, Kardec se refere a esses médios naturais, no item 92, que são os médios involuntários, que de alguma forma eles contribuem com o fenômeno de efeito físico. No caso em especial que nós estamos estudando, vamos estudar hoje, que é o arremesso dos objetos, contribuem de uma forma involuntária, porque eles nem estão sabendo o porquê e como estão contribuindo, e eles são chamados
dentro até do item 92, de médiuns naturais. Só para a gente pontuar isso, porque nós vamos, depois, lá na frente, nós vamos lembrar desses médiuns naturais. Antes da gente entrar propriamente nesse arremesso de objetos, nesse tipo de mediunidade de efeito físico, nesse fenômeno, né, de efeito físico, nós vamos observar uma coisa muito interessante. Todo mundo já deve ter visto, se não viu, vai saber, do filme Ghost. Todo mundo já ouviu falar, foi um filme super famoso, e eu acredito que até quem tenha feito esse filme, tenha escrito, é difícil a gente acreditar que talvez não tenha sido um espírita, porque é muito cheio de detalhes, né? E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa parte em que nós vamos reproduzir agora. Ela está em espanhol, mas vai dar perfeitamente para vocês observarem toda a cena e depois a gente vai trabalhar em cima do que a gente vai mostrar e vocês vão entender. Vocês vão observar o que está com roupa preta, né? É um espírito sofredor, que está dentro de um trem, e vocês vão observar o espírito recém-desencarnado, que é o protagonista da história. E aí vocês vão entendendo como esse efeito físico vai, como é que o espírito vai fazer com que esse efeito se produza. E mesmo a gente não entendendo o idioma, a gente percebe que ele fala para o outro que pergunta como é que ele produz aquilo, como ele faz aquilo. Ele fala que tem que existir a vontade, o poder da mente ali atuando para que o objeto se mova. A gente percebe que se trata de um espírito suicida, né, que se jogou e fica vagando naquele trem. E todas essas imagens nós vamos perceber depois, durante o nosso estudo, nós vamos nos lembrar delas. Nos itens que nós vamos estudar, fazendo só uma visão geral do nosso estudo de hoje, do arremesso de objetos, nós vamos estudar detalhes de uma publicação na Revista Espírita de agosto de 1860. Kardec vai se utilizar de um contraponto para os argumentos utilizados com o espírito de São Luís. Na realidade, nós vamos ver um diálogo travado entre Kardec e o espírito de São Luís. Vamos estudar os pontos relevantes dessa comunicação. E lembrando só que o item 94, ele tem 8 perguntas, que é exatamente o diálogo de Kardec com o espírito de São Luís. E o item 95 tem 19 perguntas, que é o diálogo com o espírito perturbador. Porém, nós vamos pegar de tudo isso as partes realmente que são relevantes, as partes que chamam mais atenção para que a gente possa entender todo o esclarecimento que Kardec quer nos passar. Lembrando que essa publicação da Revista Espírita, e que Kardec pensou algumas coisas para colocar no Livro dos Médiuns, no item 94 e 95, né, desse diálogo, na realidade essa publicação ela vai nos relatar o caso de um imóvel que foi alugado por um economista e o economista não teve como ficar no imóvel, né? Ele não teve porque era tanto fenômeno físico acontecendo, era tanta coisa sendo arremessada, tantos objetos sendo arremessados, pedra, uma porção de coisa que era arremessado na empregada, era arremessado nele, que ele não suportou ficar nesse imóvel, acabou tendo que chamar até a polícia para verificar o caso, e o fato se tornou um incômodo tão grande que acabou
dando na rescisão do contrato, porque foi impossível o economista continuar residindo ali. E é interessante que Kardec cita, inclusive, um outro caso acontecido na mesma época, que um outro rapaz alega o mesmo fato para rescindir o contrato, só que esse outro caso era mistificação, era um embuste, o rapaz estava querendo sair do imóvel mesmo e se utilizou desse mesmo argumento, né, vamos dizer assim. E nesse estudo nós vamos observar que nesse em específico, desse economista que é alvo, né, desse espírito perturbador, não houve mistificação nenhuma, e isso é esclarecido pelo Espírito de São Luís. No item 94, na pergunta 3, Kardec questiona o seguinte: perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos, por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária. Aí São Luís responde: necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar-se. Um espírito vive num lugar que lhe é predileto, conserva-se inativo enquanto, nesse lugar, não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. Então, como a gente está observando aqui, Kardec, no início, ele questiona sobre, logo no iniciozinho desses questionamentos, Kardec pergunta a São Luís se esse fato desse rapaz, desses efeitos que são produzidos dentro do imóvel, se são verdadeiros. O Espírito de São Luís diz que realmente o fato é real, que há um espírito perturbador ali. Só que as pessoas exageram um pouquinho, né? São Luís vai informar que se trata de um espírito, né, conforme eu falei, perturbador, e que acaba fazendo com que o rapaz saia. E Kardec vai questionar, a gente vai ver bem aí, a respeito da influência mediúnica espontânea e involuntária. Ele pergunta se tem um motivo, se trata de uma influência que a pessoa não saiba que realmente está se dando. E o Espírito de São Luís diz que é necessário que exista uma pessoa que seja a causa. Ou seja, nós vimos em estudos anteriores que para que o fenômeno físico ele ocorra, é necessário que exista um médium de efeitos físicos. E nós vimos também que como esse fenômeno de efeito físico ele se dá com a doação, através do médium, do fluido cósmico animalizado, fluido cósmico modificado, ou então o que nós conhecemos, que é tudo a mesma coisa, o que nós conhecemos como ectoplasma. Então, o espírito, ele lança a mão desse fluido animalizado, né, desse ectoplasma, do médium, para que haja a produção desse tipo de fenômeno. É assim que se dá. Então, essa influência espontânea, ela tem que existir, né? Alguém que doe o ectoplasma tem que existir. São Luís diz isso. Na pergunta 4, Kardec pergunta: será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? São Luís responde: esse o caso mais comum e é o que se verifica no que tratas. Por isso foi que eu disse que a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se.
mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Bem interessante essa colocação. Ou seja, na pergunta anterior, São Luís diz com muita propriedade de que é necessário que haja a presença, né, de um médium de efeitos físicos, para que haja a possibilidade do fenômeno. E nessa, Kardec vai um pouquinho mais e diz, mas é necessário que a presença dessa pessoa no local do fenômeno, naquele local onde o fenômeno é produzido. E aí, São Luís diz que ele não quis ele não pretendeu generalizar. Há casos em que essa presença não é necessária. Então, não há necessidade para que se o fenômeno, no caso aí o arremesso, né, de objetos se produza, não há necessidade que o médium esteja naquele lugar onde está o objeto. Isso demonstra que existe, logicamente, uma força que é capaz de produzir essa movimentação de um objeto que está parado. Inclusive, sobre essas manifestações, São Luís diz que são permitidas e até provocadas com o objetivo de convencimento, de convencer os homens. Na pergunta 7, diz Kardec, não, desculpe, ainda continua São Luís, pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas, exatamente o que eu falei antes. Os homens, para convencer os homens, parece-nos que se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Kardec perguntando, desculpe, isso é uma colocação de Kardec, na realidade de uma ordem particular. Kardec pergunta o seguinte aí, se existem essas manifestações, não seria o caso dessas manifestações dos espíritos ser uma prova para que as pessoas se convençam de que o fenômeno espírita existe? Essa é a colocação de Kardec. Aí, nesse ponto, é interessante a gente observar que, logicamente, muitos, né, as pessoas, elas duvidam. E Kardec faz essa colocação no sentido de que não seria legal se os espíritos provocassem esse tipo de fenômeno para que as pessoas acreditassem, e nesse ponto aí, São Luís faz um tratado de reflexões maravilhoso que vale a pena a gente analisar. São Luís dá um esclarecimento excepcional sobre isso. Diz ele, na resposta à pergunta 7, os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Olha que questionamento. Muito interessante, né? O que São Luís traz, inclusive para nós, muito atual isso. São Luís, ele faz nessa reflexão, nessa provocação de reflexão, ele fala, inclusive, sobre os fenômenos da natureza, sobre o que eu costumo dizer e chamar de pequenos milagres que a gente não percebe no dia a dia. Fala do desabrochado, botão de rosa, que são fenômenos da natureza, são manifestações de Deus, de tanta beleza, que nós, enquanto em humanidade, e tão presos ao materialismo, a gente não para
para observar isso e para entender. E São Luís coloca isso de uma forma assim, bem pontual, quando ele fala que nós não nos convencemos com as maravilhas da criação. E vai mais além. São Luís, nesse item, ainda diz, né, que é até grande essa reflexão que ele faz, ele diz que o orgulho nos torna como animárias empacadoras, ou seja, o burro tem esse tipo de comportamento, ele empaca, né? Quando ele observa um obstáculo ou alguma coisa que oferece perigo a ele, ele não arreda o pé, ele empaca. Somos exatamente nós, cara a cara com as evidências de Deus e do que esses fenômenos poderiam provocar. E aí continua, é interessante, continua São Luís nisso, e São Luís fala com muita propriedade a respeito da doutrina, e ele esclarece que a doutrina é como a sombra para um quadro, maior relevo lhe dá. E ainda faz um questionamento interessante. Pergunta a Kardec, qual o mérito de serem convencidos à força? É bem interessante, né? Nesse momento, a partir desse momento, Kardec já começa a questionar de São Luís sobre a conveniência de se evocar esse espírito que estava fazendo essa balbúrdia toda para prestar mais esclarecimentos sobre esse tipo de fenômeno, né? E por que Kardec entende que isso seja interessante e pontua isso? Primeiro, para esclarecer mais sobre esse tipo de fenômeno, que é o arremesso dos objetos dentro dessa casa. E também, a gente tem que observar todo esse processo de pergunta e resposta, né, tanto de Kardec para São Luís, como de Kardec, agora mais para frente, com o espírito, porque isso tudo foi passado, segundo essa revista espírita nos relata, isso tudo foi passado através da psicografia. E quando o médium, que Kardec chamava de médium escrevente, né? Quando o médium, ele está passando essa comunicação de São Luís, ele modifica a caligrafia, passa a ser uma caligrafia leve, isso relatado pelo próprio Kardec, uma caligrafia leve, né, rebuscada, mas assim, uma caligrafia bonita. E quando há a evocação desse espírito perturbador, a caligrafia do médium muda também. É bem interessante a gente observar, inclusive é interessante a gente ler esse episódio que está nessa revista espírita, que Kardec retirou para colocar no Livro dos Médiuns. E aí há essa evocação, porque quando Kardec pergunta ao Espírito São Luís o que ele acha de se fazer evocação para se ter mais detalhes, São Luís diz, se você quiser, pode fazer evocação sem problema nenhum, mas se trata de um espírito inferior. São Luís já avisa isso, né, que se trata de um espírito inferior e talvez não dê a Kardec todas as informações que Kardec pretendia obter. E aí é interessante a gente observar isso, porque é feita essa evocação, né? O espírito, inclusive, ameaça, vamos dizer assim, Kardec, quando o espírito chega, tudo muda, inclusive a caligrafia muda, e Kardec vamos dizer assim, meio que ameaçado, porque de cara esse espírito já pergunta para ele, o que você quer comigo? Você quer receber algumas pedradas? Também, Kardec não se dá por rogado, porque, logicamente,
o que mais interessava para ele era provar o fenômeno, né? Inclusive obter mais conhecimento a respeito do fenômeno que ele já sabia que era real. E aí Kardec diz a ele, olha, se você quiser me dar algumas pedradas, pode dar, é até bom para eu poder observar o fenômeno, né, saber sobre ele. E aí o espírito responde de uma forma bem interessante, diz, aqui talvez eu não pudesse, porque tens um guarda a velar por ti. É interessante a gente observar isso e demonstrar, porque na realidade a gente percebe que se trata de uma reunião séria, e obviamente Kardec ali naquela reunião estava querendo demonstrar a qualidade do fenômeno, né? Estava querendo mostrar que esse fenômeno sempre existiu na história da humanidade, estava querendo obter mais conhecimento de uma forma séria, e foi demonstrado claramente aí por esse espírito que foi evocado, esse espírito perturbador, que Kardec estava muito bem amparado, e o espírito ele fez questão de ressaltar isso. E aí a gente traz para nós essa lição que esse espírito acaba passando, né, que Kardec estava muito bem guardado. Nós devemos nos lembrar que a nossa postura moral é que vai fazer com que nós selecionemos as companhias que nós merecemos, né? Dependendo da nossa postura, serão as nossas companhias. Isso em qualquer lugar, seja na nossa casa, seja dentro de uma reunião mediúnica, não importa. Dependendo da nossa postura, serão as nossas companhias. E vamos nos lembrar que sempre haverá guardas espirituais agindo dentro de reuniões espíritas sérias, reuniões mediúnicas sérias, espíritas, vão ter sempre guardas espirituais agindo para não deixar que os espíritos façam o que quiserem, né? Logicamente, também vamos ressaltar aí a qualidade e a postura do médium. No item 95, nas perguntas 3, 4 e 5, nós vemos a seguinte colocação. Kardec pergunta, né? Havia na rua Desnoyers alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregavas aos moradores da casa? Isso Kardec perguntando, questionando ao espírito. Quem estava lhe servindo como instrumento para que aquele efeito físico acontecesse? E o espírito responde, certamente, achei um bom instrumento, e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, pobre, era que mais tinha medo. Então, é interessante a gente observar aqui que tratava-se de um espírito brincalhão. Ao longo do diálogo, a gente pode perceber isso. Na realidade, quando a gente vai lendo todo o diálogo, inclusive o próprio artigo da Revista Espírita, Kardec coloca isso e a gente observa que não se tratava de um espírito querendo, desejando fazer algum tipo de maldade, né? Não, era um espírito, na realidade, era um espírito que estava ali apenas para se divertir. No fundo, era um espírito até triste, e nós, ao longo do diálogo, a gente pode perceber isso, porque há 50 anos ele estava ali. Era um espírito sem cultura, humilde, mas sem nenhum conhecimento. A gente percebe que era um espírito bem simples, e Kardec relata isso. Não tinha nenhum tipo de maldade. Ele queria simplesmente se divertir.
Nas perguntas 10 e 11, pergunta Kardec: achaste-os todos ou fabricaste algum a respeito dos objetos, né, que o espírito se utilizou para arremessar? E diz o espírito: não criei nem compus coisa alguma. Que Kardec pergunta se ele usou algum que estava ali ou ele criou, ele fabricou. E o espírito diz que não, né? Não criou e nem compôs. E aí Kardec: e se os não houvesse encontrado, terias podido fabricá-los? Fora mais difícil, porém a rigor misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer. Aí a gente pode perceber nesse diálogo travado, a gente percebe que, vamos nos lembrar lá do filme, né? Que são objetos encontrados por esse espírito nas proximidades ali, e que o espírito se utiliza de manipulação de energia para poder deslocar o objeto. Na realidade, a gente percebe que o espírito é um espírito bem simples e não sabe nem explicar como ele faz aquilo. Ele diz que ele manipula a energia, né, e desloca o objeto. É bem interessante Kardec colocar isso para a gente poder entender como esse fenômeno se produz. É isso que Kardec quer passar. Sobre jogar os objetos, né, conforme eu falei, esse espírito ele vai utilizar qualquer tipo de objeto que estiver perto ou estiver longe através do pensamento. Vamos lembrar lá do filme que a gente viu. Ou seja, o espírito ele vai envolver, né, o objeto que ele quer mover, ele envolve com o fluido ectoplasmático do médium, né, que ele utiliza, ou até da natureza que ele utiliza, que vai fazer, através da força do pensamento dele, vai impulsionar o objeto. Isso aí, gente, a gente encontra, logicamente, nas explicações que Kardec dá. Nós encontramos mais explicações também na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, a gente vai encontrar mais detalhes sobre essa lógica de como mover esses objetos, né, essa lógica. Agora, é claro que esses detalhes, né, a gente sabe como é que isso se procede. É interessante que Kardec nos coloca isso perguntando para o espírito ele não sabe explicar com detalhes, e ainda que soubesse, esses detalhes vão apenas no conhecimento que nos chegam, né, que esse objeto é envolvido pelo ectoplasma do médium, e através da força do pensamento, o espírito faz com que ele se mova. Mas e aí? Como é que o espírito manipula essas energias? Gente, esses detalhes a gente não tem conhecimento, né? Mas é interessante a gente observar, quando a gente fala dessa manipulação de energias pelos espíritos, é interessante a gente observar, até pelo raciocínio lógico, que se os espíritos, eles podem manipular energias para criar coisas, nós temos que entender, por dedução, né, que existe, não só por dedução, porque nos é relatado em várias obras, até André Luiz também nos relata isso, que existem irmãos desencarnados extremamente inteligentes, que são capazes de manipulação dessas energias com extrema habilidade, né? E são capazes de produzir coisas que nós apenas sentimos. Por isso a necessidade, porque de repente essa manipulação de energias por esses nossos irmãos inteligentes podem ser tanto para o bem como para o mal. Então, a necessidade de termos sempre em mente o nosso vigiai e orai. Mas Kardec ele demonstra que quer entender
mais sobre esse processo e pergunta: agora dize-nos, como os atiraste? Isso é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica da pobre, juntando-a à minha, que é menos material. Podemos, assim, os dois transportar diversos objetos. Então, aqui, Kardec coloca um pouco mais, né, desses detalhes do que a gente acabou de falar, né? Ele pega o ectoplasma, que obviamente a empregada nem sabia, né, de que estava doando essa força, essa energia, ele juntava a dele e aí fazia com que o objeto se movesse. Inclusive, Kardec, ele explica durante esse diálogo aí, ele vai explicando que o espírito, esse espírito, para poder explicar só isso aí que ele falou, ele teve que ter a ajuda de São Luís, porque ele não sabia nem como ele ia falar, porque ele era um espírito tão simples, que ele não sabia como. E isso Kardec percebe, mais uma vez, pela mudança na caligrafia da psicografia. Ele percebe que existe um espírito, e o próprio espírito brincalhão fala que foi ajudado por até o espírito se refere a esse bondoso rei, que se trata de São Luís. Então, a gente pode perceber claramente, conforme eu já falei até antes, que era um espírito muito simples e que comprova até um sofrimento grande, né, porque estava desencarnado há 50 anos e ficava ali, né, um espírito sem conhecimento nenhum, e que foi ajudado nas respostas pelo Espírito São Luís, devido à sua dificuldade e à sua simplicidade nas respostas, né, mais complexas que Kardec fazia para ele. Aí, gente, depois de tudo isso, quando a gente está encerrando o nosso estudo desses dois itens pequeninos, mas não menos importantes, aí a gente se pergunta, mas quem que é esse São Luís? Interessante, né? Porque a gente fala, o Espírito São Luís, que está presente nas obras da codificação, mas quem foi São Luís? Vamos falar um pouquinho dele antes da gente encerrar o nosso estudo de hoje. Esse é Luís IX da França, rei da França e um santo da Igreja Católica. São Luís foi o 42º rei da França. Era um homem de alto porte, de grande beleza, certamente para a época, né, óbvio, muito imponente. Ele atraía, incutia profundo respeito e suscitava grande amor. Tinha o todo de um guerreiro terrível na hora do combate, mas era o rei mais pomposo e mais decoroso de seu tempo. Foi um rei reformador, proibiu julgamentos por provação, tentou impedir as guerras privadas que estavam assolando o país e introduziu a presunção de inocência no processo criminal. Era admirado por seus súditos e por toda a Europa como um rei extremamente justo. Eu achei muito interessante essa observação, que ele introduziu a presunção de inocência no processo criminal. E é muito interessante a gente perceber isso. Essa presunção de inocência é aquilo que a gente sabe, que determinada pessoa ela é inocente até que se prove o contrário. Quem introduziu isso foi São Luís. E aí, gente, encerrando o nosso pequeno grande estudo de hoje, a gente termina com uma colocação de Emmanuel, tirado do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, no tópico Esclarecimento. Diz Emmanuel: se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes,
através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Muito obrigada, gente. Muita gratidão pelo estudo de hoje. Foi pequenino, mas com muito aprendizado, que nos elucida e nos ajuda a caminhar mais um pouquinho para encerrarmos esses capítulos a respeito desses fenômenos dos efeitos físicos. Muita gratidão. Obrigada.